Congratulations on the victory. Can you talk us through the emotions, how much this means to you? Parabéns pela vitória. Você poderia falar das emoções, o que significa para você essa vitória? Cara, eu tô muito feliz, né? Essa vitória para mim significa tudo, né, cara? Minha vida inteira, né, cara? Desde novinho, treinando muito, treinando pesado, se dedicando, né, cara, abrindo mão de tudo pela luta, né? E hoje eu poder estar aqui lutando por uma vaga no UFC, que é a maior organização de MMA do mundo, para mim é uma realização, tipo, porra, enorme, né? Eu tô muito feliz mesmo de ter conseguido assinar esse contrato com o UFC. I'm very happy, and it's the culmination of me giving up on a lot of things in life, and it means a lot of work for me to be here, and it's just a dream come true, and to be part of the UFC, the greatest fighting organization in the world, it means a lot of it means everything to me. It was a fantastic fight, but obviously sometimes that might not be enough to win the contract. Did you know when the fight ended that you had done enough to get Dana's approval? Foi uma luta fantástica, mas às vezes uma boa luta não é suficiente para você conseguir um contrato. Você sabia, como é que se sentiu no final da luta? Você achava que realmente, assim, depois do que a luta terminou, eu fiz o que era necessário para ter um contrato? Sim, eu comecei a luta né, com esse pensamento de que eu tinha que dar um show, que eu tinha que entrar, eu tinha que dar tudo de mim lá dentro, né? E não consegui, tipo, impor o ritmo que eu queria ter posto na luta, né? Mas quando eu terminei a luta, sim, eu estava muito confiante de que eu tinha conseguido pelo fato de ter sido uma luta pegada, uma luta dura, né, cara? E realmente é o que o contender eu acho que busca, né? Eles buscam isso, lutas bonitas, lutas emocionantes. Initially, wanted to be very aggressive and try to put on a show. That's what I came for. And then obviously you realize that maybe not, and the configuration of the fight changes. But basically I changed everything, and I felt that at the end I was confident that what I had done, I had given up exactly the show. I didn't impose my rhythm, which I wanted, but I think that's what the UFC looks for. It looks for not only fantastic fights, but hard-fought fights, and that's what we were able to provide. Well, congratulations on getting that contract. And my last question, when would you like to fight in the UFC properly, with the fans, with the big octagon? Parabéns pelo contrato. E a última pergunta é, quando que você gostaria de lutar na frente de fãs do UFC? Quando é que você se sente pronto? Quando seria uma data para você para começar a lutar? Cara, eu tô preparado para lutar. Eu amo fazer isso. E eu venho me preparando já há muito tempo, né? Eu até falei pro meu mestre, pô, assinando esse contrato, se eles quiserem me botar na edição de semana que vem, eu tô pronto, né? Tô pronto para lutar, já fico aqui em Las Vegas, nem volto pro Brasil, porque eu quero isso, eu quero dar show, eu quero entrar lá, eu quero mostrar mais, eu tenho mais para mostrar. I mean, I'm ready to fight, and I even told my master, like, if we get this contract, I'm not going back to Brazil. I can stay here. If they call me for next week in the card, I will be here. And I have said this before, I'm saying it again, I have more to show, and I'm ready to fight. Just call me up. Very exciting fight. Going into that third round, did you feel that you needed to win that third round? And what did your corners say to you going into that third round? Did they tell you that you needed to win that third round? Luta pegada, luta fantástica. E o que você, entrando nesse terceiro round, o que você sentiu que você tinha que fazer? Você achou que você tinha que fazer mais para ganhar essa luta? E o que a corner falou para você, as instruções para o terceiro round? Cara, a instrução para o terceiro round foi para mim entrar um pouco mais na luta, né? Eu estava tentando um jogo que não estava me favorecendo, eu acho assim, né, totalmente. E eu sabia que eu tinha vencido já o primeiro e o segundo round, na minha cabeça eu tinha vencido já o primeiro e o segundo round, e o terceiro round, assim, pô, eu vou entrar agora para terminar de dar o show, né, cara, eu vou entrar para definir a luta, né, para terminar a luta. Não. Mas meu adversário é um adversário duro, né, cara, um cara que também é muito bom, né, e se transformou naquela guerra que foi, né. I got into the third round thinking that I needed to get more into the fight. That's what the corner said, to get more into the fight, because whatever we're trying to do before wasn't working. I felt that I needed more to do that. And as it turns out, I did feel that I had won the first and the second rounds. So the third was basically just try to finish it off. So I tried to finish it off a couple of times. He was a very tough opponent, but I feel that that's what happened. As he was tough, I invested in trying to knock him out, and it became a dogfight. Speaking of the dogfight, a lot of times those are the funnest fights to watch. You know,
typically if the UFC would give out a bonus, that might have been maybe the fight of the night. Do you enjoy fights like that where it gets into a little bit of a dogfight so you could show your heart and your skill? I'm sure you would like to get a quick knockout, but do you enjoy fights that get dragged into a dogfight? Falando dessa briga de cachorro que foi falada, essa briga de rua, são algumas das lutas mais divertidas que a gente tem para assistir. Apesar de você querer tentar nocautear o mais rápido possível, você gosta desse tipo de luta? Você gosta de uma luta pegada que vai à distância, que acaba sendo realmente uma briga de rua? Cara, eu gosto. Minha carreira eu comecei no Muay Thai, né? Eu sempre fui da parte da trocação. Então, a luta para mim, quanto mais pegada, quanto mais guerra, eu me sinto melhor. E, tipo, no Muay Thai eu lutava 5 rounds, né? 5 rounds de 3 minutos. E do terceiro pro quarto, pro quinto, quando eu começava a ver o sangue, começava a pegar fogo na luta, era a parte que eu mais gostava. Então, eu sempre gostei dessa parte da guerra, da luta, assim, sabe? De sair na mão, assim, mesmo de ver quem é o mais brabo, assim. Até, às vezes, se torna um pouco de um erro meu, assim, meus treinadores quase infarto lá. Né? Eles ficam tudo nervoso lá, mas é uma coisa que eu gosto mesmo, eu gosto dessa guerra. I've always enjoyed this kind of fight. I've come from Muay Thai, and basically what we do is a lot of striking and a lot of 5 rounds. And I like the war aspect of fighting. I really like to be striking, and when I feel the blood there, and when I had those fights that were going for 5 rounds, when I get to the third, the fourth, the fifth, I know those guys back there, my coaches, sometimes they have like a heart attack because I kind of get off a game, but I really enjoy the war of it and being aggressive, and that's what I'm at my best. And last thing for me, I know you mentioned that you had to give up a lot of things in this quest, working very, very hard. I know what it means for a fighter. We hear oftentimes that, once you get into the UFC, it's life-changing for that family. So have you had a chance to talk to anybody in your family, and what do they think, if you did, about you being now awarded a contract into the UFC? Uma última pergunta. Você mencionou que você teve que deixar de fazer muita coisa e você se privou de muita coisa na vida para chegar onde você chegou aqui. Que mensagem que você daria agora para as pessoas que estão em casa, para quem está te vendo, uma mensagem para todo mundo que está do outro lado dessa câmera, sobre hoje você ter realizado esse sonho e ser um lutador do UFC? Cara, eu passo assim para todos, até para meus alunos, para as crianças que estão comigo, assim, você tem que ter muita persistência, né? E você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem gente que não acha assim, mas eu tenho esse pensamento, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas para você poder colher uns frutos melhores lá na frente, né? E então, tipo, cara, eu me privei de muita coisa para me dedicar só na luta, mas eu sempre tive na minha cabeça que lá na frente eu ia ser recompensado por isso. Eu sempre tive esse pensamento. Até falava sempre para minha esposa, ela falava, será que vale a pena, sabe? Só treina, só faz isso e aquilo, a gente não está vivendo, a gente só está passando trabalho. Eu falei assim, nós vamos ser recompensados, um dia nós vamos ser. Tu vai ver, nós vamos conseguir. Hoje eu já mandei mensagem para ela agora, tu viu? Eu te falei. Chegamos. I've always told the people that I train with and the people that I train, those that train with me, that you need to give up on things to actually get to the higher goal. That you're gonna be compensated, and you reap what you sow. So even my wife tells me a lot that it's because of the training, because I gave up on so much to be fighting all the time. And I preach a lot of perseverance. She said, is it gonna be worth it? Why? I mean, we're not living, and we're doing this nonstop. The first thing I did when I ended the fight was send her a text and say, wasn't I right? Didn't we make it because of it? Wasn't it all worth it? Obrigado. Simon? Aqui, no meio, Ali. em português. Simon, qual a marca que você quer deixar? Qual vai ser que vai marcar o seu início de carreira no UFC? Simon, what's your legacy? What is going to be the outstanding characteristic that's going to basically dictate your start in the UFC? Então, eu tô entrando hoje no UFC, mais um contratado brasileiro, né, cara? Brasileiro, a gente luta com o coração, né? Eu quero deixar a minha história, eu não vou entrar para o UFC para vir lutar, para ganhar a luta, para amarrar a luta, ou para ganhar a luta em estratégia, em pontuação. Eu venho para lutar. Então, o que eu passo é que todos que assistirem minhas lutas daqui para frente vão assistir alguém lutando mesmo, lutando para sair na mão, para ver quem é o melhor e não para amarrar a luta, sabe?
I'm a fighter, and when I come into the UFC trying to fight, and I'm not going to be here looking for strategy, for points, trying to hold up a fight. My idea to come here is to always fight, because that's what I'm good at. That's what I'm a fighter. That's what I like, and they're gonna know, just as another Brazilian joins the UFC, there's gonna be someone, because we fight with our hearts in Brazil, and that's what they're getting. They're getting a fighter. Minha última pergunta, ali na entrevista, logo depois da vitória, eu vi que você foi carregada de emoção, né? Você se emocionou bastante. Eu não consegui entender qual foi o motivo, eu não consegui ouvir, na verdade, o que aconteceu, por que tanta emoção, não só pelo fato de conquistar o contrato que você tanto buscava. One last question. So at the end of your fight, you answered the question with a lot of emotion. I couldn't hear it, but whatever led to that answer, but could you elaborate a little more on the emotion and why was your answer so emotional? A gente conversou sobre meu pai, né? Então, tipo, meu pai sempre foi sempre apaixonado por luta, né? Então, desde de muito novinho, quando eu tinha 7, 8 aninhos de idade, ele já me levou para começar a treinar karatê. Comecei. E ele nunca foi lutador, né? Mas ele sempre amou luta e, cara, o sonho dele era me ver lutando na televisão. Ele sempre falava, eu quero te ver na televisão um dia lutando. E até hoje ele vibra muito, cara. Ele é meu fanzaço, assim, sabe? Tipo, ele me liga todo dia perguntando se eu tô treinando, se eu tô pegando firme, como é que eu tô. E ele me motiva, ele fala assim, teu adversário deve estar treinando uma hora dessa, vai treinar, vai lá, não sei o quê, pega firme. E quando eu era pequenininho, ele acompanhava meus treinos, né, na academia, que eu ia treinar, ele ficava assistindo. E chegava em casa, ele botava um par de chinelo nas mãos, assim, e pedia para me dar soco e dar chute. E tudo que ele via o meu treinador passando, ele queria passar de novo em casa. E ele sempre foi apaixonado por luta, né, cara? E, tipo, o sonho dele era me ver no UFC, né, que era o maior evento de MMA do mundo, né? E, tipo, hoje, é uma realização para nós dois, né? Imagina, tipo, eu tô feliz pra caramba, ele deve estar mais feliz ainda. Até agora eu tava conversando com a minha irmã, ela falou que eles tiveram que levar ele no pronto-socorro lá, que ele tava passando mal assistindo minha luta. Ele já é meio velho, né? Daí, tipo... So it was because of my dad. We were talking about my dad and what he means to me. Ever since I was 7, 8 years old, he got me into fighting, and he was the one that took me to fight. He was never a fighter, but he always loved fights. So he basically lived vicariously through me. So this is a dream coming true for him to see me getting here. First of all, he calls me every day. He asks me everything that I'm doing, whether I'm training or not, and he motivates me and does things like, what's your opponent doing right now? Well, he's training, so he should be training right now. When I was little, we used to come back from training, from fighting, and he used to grab a pair of flip-flops and have me punch and kick those flip-flops at home. So it was extra training. So he is even happier than I am. He is my number one fan. And I was even talking to my sister just now, and we were saying, I mean, man's getting old. Can you take him to the ER? Because that heart ain't going to take it like this. So just, yeah. Obrigado.